Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa do dia 6 de novembro de 2025, quinta-feira da 31ª semana do tempo comum. Irmãos e irmãs, o Senhor é nossa luz e salvação, por isso não devemos temer mal algum. Ele nos protege, nos ampara e está junto de nós nas maiores dificuldades. Ouçamos a proclamação do Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, Jesus teve de enfrentar os dissabores dos fariseus. Era triste que os que se julgavam entendidos das Escrituras não acolhessem Jesus, exatamente aquele que era a palavra encarnada entre nós. Eles também pediam para os publicanos, os pecadores, os doentes, toda a classe dos menos favorecidos, se achegassem mais perto de Jesus. Simplesmente não aceitavam o reino anunciado por Jesus e tentavam impedir os simples e pequenos de o acolherem. Os publicanos e pecadores eram desprezados por fariseus, mas nem por isso eram propriamente pecadores, ou pelo menos não eram mais pecadores que os outros. Também tenho a tendência de pensar que alguns são pecadores demais e não podem ser discípulos de Jesus. Ainda bem que ele é bom e está pronto a acolher todos, por isso também posso ter esperança da salvação. Queridos irmãos, a palavra todos mostra a notoriedade do mestre da Galileia junto aos coletores de impostos e a outros infratores. Os mestres fariseus também tinham discípulos e provavelmente sentem uma ponta de inveja. Exclamam despeitados que Jesus acolhe os pecadores e come com eles. Sem intenção e sem saber, estão profetizando sobre quem é Jesus, porque só Deus pode acolher as pessoas e perdoar os pecados. Mas quem eram os pecadores nesse contexto? O povo iletrado que vivia na impureza por não saber cumprir as normas meticulosas da lei. Humilhados e desgarrados do rebanho dos justos, o Senhor, ao contemplá-los, tece a parábola da ovelha perdida, procurada com amor e festejada por sua volta a casa. Meus queridos irmãos, a primeira leitura de Romanos 14, 7 a 12, ao colocar o fundamento da nossa fé, Cristo morreu e ressuscitou, o apóstolo nos convoca à vivência de um compromisso. É preciso viver a partir do exemplo deixado pelo Senhor. O Senhor é o nosso modelo e a nossa medida. No Evangelho estamos diante de duas cenas que retratam a infinita misericórdia de Deus, a da ovelha e da moeda perdidas. Ao colocarmos estas duas cenas em paralelo, alguns detalhes sobressaem. Uma única ovelha se perde de um rebanho de 100, 1%. Uma moeda se perde um conjunto de 10%. A proporção da perda neste segundo caso é bem maior. Se a moeda se perde dentro de casa, a ovelha se perde fora no redil. Esse contraste dentro-fora parece estar vinculado aos interlocutores de Jesus. Os de fora são os fariseus e os mestres da lei. Já os de dentro são os publicanos e pecadores. Em relação àquele que se perde, a ação de Deus é sempre de iniciativa, procura e encontro. Por fim, também sobressai a consequência da ação misericordiosa, a da alegria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Ó Deus de poder e misericórdia, que concedeis a vossos filhos e filhas o dom de vos servir como devem, fazei que corramos livremente ao encontro das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e glorificar o Senhor com a vossa vida. Graças a Deus.